Bom dia, caros alunos das turmas 100 e 101. Dona Domingas, você nunca mais mandou um alô pra gente. Bote um oi aí para ver se você está assistindo, ok? E os alunos que forem assistindo, botem um oi para mim, para que eu saiba quem está assistindo, tá bom? Então vamos dar início às nossas aulas da semana. E hoje nós vamos ver matemática. Vamos revisar essa parte de função. Nós vimos lá nas aulas do segundo bimestre essa parte de função. E o que é função, gente? Sempre que se falar em função, nós vamos associar um elemento a outro. Então, antes que a gente fale sobre função, a gente vai fazer aqui um preâmbulo para que vocês entendam o que é função, tá? Vamos falar aqui intuitivamente através de uma relação entre dois conjuntos. Então, sempre que você falar de função dentro da matemática, você está falando também de conjuntos. Você vai relacionar um com o outro. Um exemplo bem prático é quando você vai fazer alguma compra. E tem um exemplo aqui de gasolina. Então, você para no posto de gasolina para abastecer seu carro. Você tem que saber quanto custa 1 litro de gasolina para que você coloque a quantidade equivalente ao dinheiro que tem. Um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui 2 diagramas de Venn, onde eu chamo de quantidade de litro, o outro, o preço a pagar. Então, esses valores aqui são todos fictícios. Então, 1 litro de gasolina custa R$ 2,50. Na realidade, hoje são até R$ 4,20 de conta. Então, esse litro aqui do nosso estudo custa R$ 2,50. Se você for botar 2 litros, são 5. Se você comprar 4 litros, dá 10. Só multiplicando, né? Ou então somando. Se você tiver que botar 10 litros, vai dar 25. 20 litros, vai dar R$ 50. E assim sucessivamente. Então, veja que nós temos 2 conjuntos, onde um associa o outro. Então, diz aqui que enfatiza que existe uma relação lógica entre 2 conjuntos. O valor a ser pago depende da quantidade de litros de gasolina. Podendo perceber que o valor do litro de gasolina é R$ 2,50. Dizemos que o preço a pagar é dado em função da quantidade de litros. Logo, a linguagem matemática utiliza para expressar esse tipo de situação e pode ser dado da seguinte maneira. Então, mais embaixo, tem o diagramazinho, né? Onde nós temos o conjunto A. Esse conjunto A é representado pelos elementos X e o conjunto B é representado por f de x. Esse f de x é a mesma coisa que o y. Então, entre x e f de x, nós temos uma relação matemática. Então, é f, dois pontinhos, A em relação a B. Ó. Tem uma setazinha dizendo que A em relação a B. Então, eu substituo f aqui por x, ó. Tá bem aqui, ó. Então, fica que o x se relaciona com f de x. Então, toda vez que eu tiver um valor de x, eu substituo aqui no f de x, ó, e vou encontrar o valor de y. Isso é uma relação matemática. Isso é uma função? Nem sempre, mas nós vamos ver quando é função. Então, para que seja função, essa relação entre o conjunto A e o conjunto B, todos os elementos de A, ó, têm que ter relação com o elemento de B. Então, diz o seguinte, cada valor de x do conjunto A corresponde a um único valor de f de x, ou seja, para cada x eu tenho um correspondente em y. Ah, professor, e esses que sobraram? Esses que sobraram não vai interessar
para a relação. E aqui, ó, como a seta parte do conjunto A, eu chamo de domínio. E as setas que chegam nos elementos de B, eu vou chamar de contradomínio. Aliás, toda seta que parte de A e chega exclusivamente no elemento B, eu chamo de conjunto imagem. E todos os elementos que compõem o conjunto B é chamado de contradomínio. Então, contradomínios são todos os elementos. Agora, a imagem é só os elementos de B que tem correspondente em A. Professor, não me entendi. Tá bom. Para que nós tenhamos uma função, nós temos que ter dois conjuntos, conjunto A, conjunto B. Para que seja uma função, eu tenho que todos os elementos de A têm uma correspondência em B. No caso aqui, ó, nós temos 5 pontinhos que correspondem a 5 pontinhos em B. Ah, sobrou uns aqui. Todo o conjunto, tanto os que estão dentro do círculo vermelho, mais os que estão fora, eu chamo de contradomínio. Agora, só os que têm correspondência com o elemento A é chamado de imagem. Então, diz o seguinte, ressalta-se que A é o domínio, ele manda, e o B é o contradomínio. Agora, e C é a imagem. O C é esse conjuntinho que ele está chamando aqui em vermelho, tá bom? Contradomínio de C, contradomínio da palavra C. Então, vamos em frente. Elementos de Y. Elemento de Y do conjunto B associado a X de A. É denominado de imagem. Então, todos os elementos de B que tem a setinha que vem lá dos elementos de A é chamado de imagem. Todos os elementos do conjunto B é chamado de contradomínio. Então, é importante dizer que para ser uma função, todos os elementos do domínio, no caso do conjunto A, precisa estar associado a um único elemento do contradomínio, a um único. Se tiver associado a mais de um, não é função. Tá? E no contradomínio, nós temos os elementos que formam a imagem, tá bom? Então, o contradomínio são todos os elementos. Agora, a imagem são só os que têm correspondente. Vamos ver exemplo aqui, para a gente entender mesmo quando é função e quando é apenas uma relação. Nesse primeiro caso, nós temos conjunto A, conjunto B. No primeiro elemento, ele tem um elemento associado a B. No segundo elemento, de A, também tem um elemento associado em B. No terceiro elemento também, no quarto elemento. Neste caso, todos os elementos de B estão associados a um único elemento de A. Isso é função. Vamos para o segundo. O segundo conjunto, eu tenho 4 elementos em A e 4 em B. Mas está faltando um elemento de A associar a um elemento de B. Logo, isto não é função. Só é função quando todos os elementos de A estão associados exclusivamente a um elemento de B. Então, neste caso, não é função. Vamos para esse terceiro. Todos os elementos de A estão associados a um único elemento de B. Esses 3 estão associados a 1. Este está associado a 1. Ele é função. Professor, mas o senhor disse que quando todos os elementos de A estão associados a um elemento de B. Está aqui, Todos os elementos de A estão associados unicamente a um de B. Se ele associar um do A com 2 do B, aí não é. Tá ok? Então, aqui também é função. E aqui, todos os elementos de A estão associados a um único elemento de B.
Ah, sobrou um em B. Sim, mas todos os de A estão associados a elemento B. Nesse segundo aqui, ó, é porque tem um elemento de A que não está associado a B. Então, nós temos função, função, função. Essa, aliás, função, não função, que é que sobrou um em A. Ó. Aqui não sobrou ninguém, é função, e aqui sobrou em B. Se sobrar em B, não tem problema. Tá? Não pode sobrar, é no conjunto A. Então, nesse caso, é função, tá bom? Então, para que seja função, todos os elementos de A têm que estar associados a um único elemento de B. Sobrou elemento em A, não é função. Sobrou elemento em B, pode ser função. Agora, eu não posso, no elemento de A, associar, no elemento de B, ter associado mais de um elemento de A. Ok? Vamos em frente. Então, definição da função. Seja o conjunto A e B, dois conjuntos não vazios, e uma função f. F é de função. De A em B, essa relação de f é função de A em B, quando cada elemento de x do conjunto A está associado a um único e somente um elemento de y. Então, se eu associar com 2, não é. Por exemplo, ó, nesse conjunto aqui, ó, eu tenho A saindo para 1 e para 2. Tá? Isso é função? Vamos ver se pode ser função ou não. Só que agora, essa função foi dada com uma lei de formação. Ó. Então, o que ele diz aqui no exercício? Ó? Podemos usar a seguinte notação para a lei da associação que define uma função. Então, inicialmente, ele deu uma lei de formação e quer saber se vai ser função ou não. Então, ele deu o conjunto A, ó, A, B, C, o conjunto B, 1, 2, 3. Podemos construir essa relação A cartesiano B, que está apresentado no gráfico. Então, o que vai se fazer? Vamos pegar conjunto A e associar cada elemento do conjunto B. Então, vai ficar ó, A1, observe aqui, ó, A e 1. Formei o 1 para ordenado. A2, A3, A4. Ele deu aqui, ó, a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Ele quer saber qual dessas relações aqui, ó, vai ser função. Então, na letra A, ele associou A com 1. Depois, ele associou B com 3. Depois, ele associou C com 2. Depois, o A com 3. Ó. O A com... Não é nem com 3, é com 4. A com 3 ó, não tem nessa relação. Tem A com 1, tem A com 4, tem B com 3 e tem C com 2. Logo, isso aqui não é uma função. Tá ok? Por quê, professor? Porque eu tenho A saindo 2 vezes seta dual. Se sai mais de uma vez, não é função. Logo, isso aqui é falso. Se não tivesse do A com 4, seria função. Mas o A está associando a 2 elementos. E, pela definição, tem que estar associado unicamente a um elemento. Vamos para a letra B. Ó. Ele associou 1 com A. Associou 4 com A. Associou 3 com B. Então, a gente já vê que tem 2 elementos aqui associados, partindo da mesma, ó, o A, logo não é função. Está saindo 2 vezes de novo. A com 1, aliás, 4 com 1 e 4 com A e 1 com A. Saiu 2 vezes, não é. Então, é falso. Vamos para a letra C. Ó. A com 1, B com 3 e C com 2. Tá certo? Também não é
Ó, A com 1, B com 3, ó, e C com 2. Essa aqui é uma relação também verdadeira. Ó, A com 1, B com 3 e C com 2. Todos os elementos saindo aqui, ela é função. Então, essa aqui é verdade. E a letra D, ó, A com 1, A com 4, A com 4, B com 3. Essa aqui, ela não é função, porque sai duas vezes, ó. A com 1 e A com 4. Também é falso. Então, isso aqui é falso. Cadê? Então, aqui é verdadeira, é só a letra B. Aqui, ó, letra C. Então, a letra C é verdadeira. Então, vamos repetir aqui, ó, A com 1, B com 3 e C com 2. Ó. Todos os elementos de A partem unicamente para um elemento de B. Sobra só o A com 4, que não é. Vê que a gente teve que tirar em função da relação que foi dada. Agora, vamos ver aqui esse segundo exercício. Seja o conjunto A 1, 2, 3, B 1, 3, 4, 5, de números reais e relação definida entre x e y pertencente ao A cartesiano B e o y é igual a 2x menos 1. Então, ele deu essa lei de formação aqui, ó. Y igual a 2x menos 1. Quais os gráficos cartesianos abaixo representados pela relação? O que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos pegar o conjunto A e relacionar cada elemento com o conjunto B. Isso aqui, inclusive, nós vimos lá em conjunto, né? Parte do conjunto. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Pegar o 1, tá aqui o 1, ó. Trazer bem para cá, ó. Tá aqui o 1, com 1 do B, ó. 1 com 1. Agora, 1 com 1 com 2, ó. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui, ó. Trouxe para cá, ó. 1, 2, 3. 1, 3, 4, 5. A lei de formação é 1, y igual a 2x menos 1. Eu vou pegar cada valor desse aqui, ó, do conjunto A, e substituir na equação. Então, o que eu vou dizer aqui? Ó? Para x igual a 1, y é igual a 2 vezes 1 menos 1, que é essa lei de formação bem aqui. Ó. 2 vezes 1 menos 1 dá 1. Então, eu deixo esse valor aqui. Para x igual a 2, eu tenho para x igual a 2, 2 vezes 2 menos 1, dá 4 menos 1, 3. Para x igual a 3, 2 vezes 3, 6 menos 1, dá 5. Então, vamos ver agora, ó, quem são esses pares ordenados com essa lei de formação. Então, no caso aqui, eu teria assim, ó, para x igual a 1, eu tenho, quanto é o y que foi calculado? 1. Está aqui, ó. Para x igual a 1, o y deu 1. Para x igual, quanto foi o outro elemento? 2. Para x igual a 2, quem foi o y? 3. Então, está aqui, ó. E para x igual a 3, que foi bem aqui, ó, deu y igual a 5. Então, para x igual a 3, o y deu 5.
E a gente compara agora. Ó. Este foi os pares ordenados. Ó. 1, 2, 3, 3 e 5. Lembra lá do produto cartesiano? Então, esta resposta aqui, ó, serve para esse gráfico. Então, no caso, a letra é A. Vou jogar aqui para cima, ó, esses valores aqui. São, aqui, ó, 1, 2 e 3, 3 e 5. Então, esses são os valores. Logo, a resposta dessa letra A, dessa questão é a letra A. É só você observar os valores aqui, ó, 1 e 1, 2 e 3, 3 e 5, tá ok? Vamos para o segundo exercício. Segundo exercício diz que seja o conjunto A 1, 3, 4, 5, B 0, 6, 12 e 20 e a relação R de x e y em que A cartesiano B é igual a y igual a x vezes x menos 1, definido sobre o produto cartesiano A vezes B, escrever R, que é a relação, né, de uma forma explícita, construir o gráfico cartesiano. Aqui, gente, é o seguinte, ó, eu quero construir o gráfico dessa equação aqui. Ó. Então, eu vou multiplicar x vezes x, ó, dá x ao quadrado. X vezes 1 dá x. Então, essa equação é a mesma que essa aqui. Ó. Eu só multipliquei esse x por esse, que está entre parênteses, e multipliquei o x por 1. Então, a equação é essa. Então, eu já tenho ideia que essa equação vai formar uma parábola, porque eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Então, eu trouxe o conjunto A para cá, para a gente ver de onde saiu. Então, eu pego o conjunto A, vou tirando os elementos. Para x igual a 1, eu substituo na equação. Fica 1 vezes 1 menos 1. Ó, 1 menos 1 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. Tá ok? Para x igual a 3, ó, vai ficar 3 vezes 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2, vezes 3 dá 6. É só substituição direta na equação. Para x igual a 4, que eu tirei daqui do conjunto que foi dado. 4 vezes 4 menos 1, 4 menos 1 dá 3, vezes 4, 12. Para x igual a 5, x igual a 5 fica 5 vezes 5 menos 1, 5 menos 1 dá 4, 4 vezes 5, 20. Logo, eu tenho que o produto cartesiano vai ser, ó, para x igual a 1, encontrei 0, tá bem aqui, ó. Para x igual a 3, que foi tirado daqui, quem é o y? 6. Para x igual a 4, 12. Para x igual a 5, 20. Eu só fiz organizar agora. Então, vou pegar esses valores e substituir no gráfico. Lembra do gráfico como a gente faz? Então, eu tenho, peguei o x de 1 até 5, que é os elementos que tem aqui no problema, ó, de 1 até 5, e vou substituir aqui. Ó. Então, eu botei 1, comecei do 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ah, professor, por que esse gráfico não tocou no 0? Porque não tem x com valor 0. Ó. O x começa do 1. Tá ok? Tá bem aqui, ó. 1, 3, 4, 5. São só esses pontos que nós vamos explorar. Tá ok? Então, ó, o que vai se fazer? Pegar aqueles valores, bem aqui, ó. Para x igual a 1, o y é 0. Então, o ponto começa daqui, ó. Para x igual a 1, o y é 0. Fica no eixo x. Para x igual a 3, está bem aqui o 3, ó. Para x igual a 3, o y é 6, que já foi calculado. Para x igual a 4, o y é 12. Para x igual a 5,
o y é 20. E aí eu passo essa reta aqui, ó, que não vai ficar reta, vai ficar espécie de uma curva, porque é uma equação do segundo grau, ok? Então, esse é o verdadeiro gráfico dessa equação. E vamos aqui para o próximo. Dado o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, até infinito, qual dos itens abaixo representa o domínio da relação R, X, Y pertencente aos naturais? Qual é a lei de formação? 2x mais y igual a 8, ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou trazer esses elementos do conjunto natural para cá, ó, e vou trazer a lei de formação. 2x mais y igual a 8. Tirando o valor de y, eu levo 2x para o segundo membro, vai com o sinal trocado. Mais 8 que já está no segundo. Então, essa equaçãozinha agora é a mesma com outra cara. Y igual a menos 2x mais 8. Isso eu não entendi. Ora, eu tenho que ficar y em função de x. Como está todos os dois juntos, eu levo 2x para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado, menos 2x. Aí eu tenho a equação. Agora eu vou substituir os valores do conjunto naturais que foram dados na equação. Então, para x igual a 1, tá bem? Que é como se eu pegasse o 1, trouxesse para cá, ó. E aí eu substituo aqui na equação. Menos 2 vezes 1 mais 8. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 8 menos 2 dá 6. Ó. Tem o primeiro y. Para x igual a 2, ó, eu tenho que y é igual a menos 2 vezes 2 mais 8, que é da equação. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Mais 8 dá 4. 8 menos 4 dá 4. Para x igual a 3, ó, basta eu pegar 4 elementos aqui. Para x igual a 3, vai ficar y igual a menos 2 vezes 3 mais 8. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mais 8 dá 2. Veja que esses valores, ó, vão decrescendo, exatamente porque aqui está negativo. Para x igual a 4, vai ficar menos 2 vezes 4 dá 8. Mais 8 dá 0. Então, esses valores aí já são suficientes para que a gente resolva, tire os pares ordenados. Então, dado o conjunto, qual os itens abaixo representam. Então, nós vamos ver agora quais são os itens, ó, que representam esses pares ordenados. Peguei mais o 5 e o 6. Também o 7. Ó. Ok? Então, quem são esses pares ordenados? Se você observar, ó, eu tenho para x igual a 1, que é o primeiro elemento aqui. Ó. Quem é o y? 6. Então, eu juntei bem aqui. Ó. Cadê? Deixa eu organizar aqui para melhorar. Então, vai ficar assim, ó. Quem é a resposta? Resposta. Vai ficar assim, ó. Esse par ordenado vai ser... Vou pegar os dados e arrumar aqui, ó. X, para x igual a 1, o y é 6. Então, vai ficar 1 e 6. Tá ok? O outro, quem vai ser? O outro vai ser, ó, para x igual a 1, o y é 6. Para x igual a 2, o y é 4. Então, vai ficar assim, ó. 2 e 4. E o próximo? Ó, para x igual a 1, 6. Para x igual a 2, 4. Para x igual a 3, 2. Então, para x igual a 3, eu tenho 2. Ok? Para x igual a 4. Para x igual a 4, eu tenho 0. Então, vai ficar assim, ó.
para x igual a 4, eu tenho 0. E o outro, para x igual a 4, eu tenho 0. Para x igual a 5, eu tenho menos 2. Então, para x igual a 5, eu tenho menos 2. E o próximo? Próximo, para x igual a 5, eu tenho 2. Está bem aqui, ó, menos 2. Para x igual a 6, eu tenho menos 4. Para x igual a 6, eu tenho menos 4, ok? Para x igual a 7, bem aqui, ó, eu tenho menos 6, e aí vai, ó, ok? Então, eu tenho essa resposta, ok? Então, minha gente, é assim que você encontra esses valores, substituindo na lei de formação. Você não pode mudar essa regrinha, tá ok? Então, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, tá bom?